Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? E se não for o que você quer ouvir? Certeza? Amém. Então bem, então abra a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 6. Eu gostaria de ler 3 versículos com vocês. O 10, o 11 e o 12. Gostaria que, se fosse possível, te teletransportar para um outro mundo hoje. Quem dera hoje os seus olhos carnais se fechassem e você pudesse abrir os teus olhos espirituais e ver o tamanho da guerra, da batalha que acontece por causa da sua vida, por causa do que você é, imagem e semelhança do Deus vivo. Eu poderia falar que acontece por causa de qualquer pessoa, não, mas acontece por sua causa, por minha causa. Foi por nossa causa que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E o entendimento desse mundo espiritual determina as nossas vitórias e as nossas derrotas. Nós somos o reflexo do que acontece bem aqui em cima de nós. Efésios capítulo 6, o versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Aí saiu todo mundo. Aí, se queria ouvir uma palavra, pedir para vir, para parar de tocar e só escutar a palavra hoje. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Peça para o Senhor falar contigo nessa noite. Pai, mais uma vez nós estamos. E estamos diante de uma palavra da mesma forma que é maravilhosa, assustadora ao mesmo tempo. Muito de nós, Pai de amor, não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual neste momento, por causa das nossas almas. Mas eu te peço que nessa noite o Senhor faça cair as escamas de nossos olhos, para que possamos ver, ter discernimento e saber e ter conhecimento, Pai de amor, dessa guerra, dessa batalha que é travada por causa da nossa alma. De uma coisa eu sei: se nós nos posicionarmos ao teu lado, nós já somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Queridos e amados irmãos, eu queria começar nessa noite com uma pergunta: como é que você tem vencido as suas batalhas? Como é que você tem vencido as suas guerras? Uma vez, irmão Eudes, que a nossa vida espiritual, ela não é uma colônia de férias. O dia que nós levantamos os nossos braços para aceitar a Jesus Cristo como único Salvador, privilégio daquele que pode levantar os dois, porque diz de uma forma bem redundante: eu quero, e é isso que eu quero para a minha vida. Quando nós fizemos isso, nós não se descortinou sobre a nossa vida a possibilidade de termos momentos duradouros e longos de paz nessa terra. Muito pelo contrário, quando você levantou os seus braços e aceitou a Jesus Cristo como único Salvador, Satanás, no meio do inferno, arregimentou todas as suas hordas espirituais, todos os seus demônios, principados e potestades para lutar contra a sua vida. Eu leria esse texto no início, mas já vou falar agora. Pedro, na sua primeira carta, ele fala no capítulo 5, olha, Satanás está ao vosso derredor, procurando um momento para que ele possa tragar a sua vida. E muitas das vezes nos falta entendimento para ter compreensão das armas que o diabo tem usado para gerar conflito no nosso casamento. Das armas que o diabo tem usado para gerar enfraquecimento financeiro. Nós sabemos o que nos possibilita a bênção, mas o diabo vem com alguns dardos e isso nos impede de crescermos, de florescermos.
Ter conhecimento é saber que precisamos abrir os olhos para que possamos enxergar quais armas o diabo tem usado para parar o nosso ministério. Tem usado. Às vezes a palavra de uma pessoa é um dardo inflamado do diabo para nos impedir de avançar, de progredir. Uma palavra mal dada no meio de um relacionamento conjugal se torna a gênese de uma grande batalha, um casamento. Uma palavra que proferimos com os nossos filhos, ou vice-versa, vai gerar mágoas e rancor, ressentimentos nos nossos corações, que serão os dardos, os instrumentos do diabo, para impedir a nossa vitória nos nossos relacionamentos. Então nós precisamos entender, meus queridos e amados irmãos, que nesse mundo espiritual não existe uma terceira via. Aqui está Deus e aqui está o diabo. Enquanto eu não sei qual dos dois vai vencer, eu vou ficar aqui no meio. Não existe essa possibilidade. Ou você se posiciona do lado do Senhor, que eu tenho 100% de garantia que Ele vai outorgar a vitória para a sua vida, ou você se posiciona do lado de Satanás, do lado do mundo, do lado do racionalismo, do lado do secularismo, e você não vai ter vitória para a sua vida. Porque deixa eu te falar, o que determina a vitória no seu casamento não é o quanto você entende de psicologia, é o fato de você saber que Deus está fazendo parte desse triângulo. Eu, você e Deus. O que determina a vitória na sua vida financeira, na sua companhia, não é o quanto você entende de economia ou racionaliza o quanto o mundo pode entrar numa crise econômica global. Não. O que determina o seu sucesso financeiro é saber que aquele a quem eu sirvo é o dono do ouro e o dono da prata. E se eu pedir, Ele não vai deixar de dar. O que determina a minha vitória sobre uma determinada situação de saúde não é a compreensão de quanto um médico estudou ou se especializou numa área, mas sim da intimidade do conhecimento que eu tenho com Jeová Rafa, o Deus que cura, o médico dos médicos. Então não posso escolher ficar em cima do muro, como conta uma certa história. O muro já é dele. Vamos pegar esse lado aqui do lado esquerdo, né? Porque a Bíblia diz que os da direita é que Deus vai chamar, né? Então vamos pegar esse lado da esquerda aqui para dizer que é o lado de Satanás. Metaforicamente falando. Então nós precisamos entender isso. E nós, na apreensão dos nossos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, nós compreendemos este mundo físico. Compreendemos esse mundo físico nas suas dimensões, altura, profundidade. Compreendemos esse mundo físico nas leis que governam esse mundo, que é gravidade, termodinâmica. Compreendemos na famosa lei de Lavoisier que nesse mundo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é provado na Bíblia. Isso é provado na Bíblia. Nós compreendemos isso, empiricamente falando, no mundo racional. Mas eu não quero que você tenha compreensão do mundo racional. Eu quero que nessa noite você entenda o mundo espiritual e o que ele pode outorgar na sua vida. O que ele pode determinar na sua vida. Então por isso nessa noite eu já lhe convidei a se teletransportar espiritualmente para um mundo que talvez você não viva 7 dias da semana, 24 horas por dia, mas ele determina todo o sucesso ou fracasso na sua vida. E eu digo aos senhores que se nós tivéssemos compreensão disso, nós viveríamos muito mais nesse mundo espiritual do que no mundo racional ou secularizado. Por que isso? Porque uma doença que eu tenho no meu corpo, ela está determinada no mundo espiritual. Um fracasso financeiro já foi gestado no mundo espiritual. Uma quebra de relacionamento já foi gestado no mundo espiritual. Hebreus, contando uma certa história de Moisés, ele fala assim, olha... Eu falo Hebreus porque nós sabemos quem escreveu Hebreus. Ele fala assim, olha, Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, você vai fazer aí na terra de acordo com o que eu estou mostrando aqui no céu. Você não vai criar nada. Você vai copiar. Você vai fazer, olha só o que diz o versículo, olha. Eles servem a Deus num santuário que é cópia daquele que já está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então as nossas vitórias e derrotas
já estão determinadas lá nesse mundo espiritual. E o que nós precisamos fazer? Nos posicionarmos. Porque o nosso posicionamento determina se eu quero vitória ou derrota. Eu tenho um casamento muito feliz. Então eu posso ter certeza que alguém lá nesse casamento dobra os joelhos toda noite para orar em função dele. Eu tenho os filhos que são criados no caminho do Senhor. Isso não vem por acaso. Então eu posso ter certeza que tem alguém pagando preço na educação espiritual deles para que eles sejam bem criados no caminho do Senhor. Eu tenho um negócio próspero, Deus me abençoou, Deus abriu as portas financeiras do céu para a minha vida. Então eu posso ter certeza que eu conheço a lei do dízimo, da oferta, das missões, de um coração voluntário, de um coração disponível para a obra do Senhor. Tudo isso que eu falei são determinações que acontecem no mundo físico, mas que arbitraram primeiro no mundo espiritual. Eu obedeci princípios, eu fiz a vontade do Senhor, eu orei. Eu exerci disciplinas espirituais, eu exerci faculdades espirituais. E automaticamente, as bênçãos virão sobre as nossas vidas. O grande problema é que quando nós tratamos desse assunto na igreja, você pode perceber que muitas pessoas não falam sobre isso. Às vezes fala de como você vai alcançar a vitória, como você vai ter um carro, como você tem uma casa. Pouco se fala sobre arrebatamento, o juiz do tribunal do trono branco. Pouco se fala sobre guerra espiritual. Mas isso ocorre por dois motivos. Primeiro, pela escassez de informações, e segundo, pelo excesso de informações. Pregar de forma dualística é fácil demais, é bom demais, porque você sempre põe os dois contrapontos do lado, e fica muito fácil. Então, no sentido, e nós temos o problema da escassez, no sentido que grande parte das nossas lideranças, elas se abstêm de falar sobre isso. Porque poder não se prova falando, poder se prova exercendo. Eu falo que Deus cura, mas aonde está a autoridade sobre minha vida para impor as mãos e curar? Eu falo que Deus provisiona, mas eu abro a minha boca para dizer, meu Deus, eu preciso ir no banco amanhã, porque eu preciso do empréstimo, mas eu esqueço de pronunciar o que Paulo fala aos Filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória. Então o poder não é uma temática teórica, é uma temática que precisa ser exercida na prática. E por isso então a escassez de informações. Mas também nós temos outro extremo, que é o extremo do excesso de informação, onde nós habituamos a falar que tudo é o diabo, ou tudo é Deus. E às vezes nós pensamos, mas peraí, o pastor está fazendo algo paradoxal, porque ele diz que tudo é determinado no mundo espiritual. É. Mas o excesso de informação nos faz culpar Deus e nos faz culpar o diabo das coisas que acontecem na nossa vida. Explique melhor, pastor. Nós precisamos ter vitória a partir do momento que nós nos posicionamos e exercemos as nossas disciplinas espirituais. Vamos lá. Orar. Ler a Bíblia. Ter comunhão uns com os outros. Jejuar. Vigiar. Eu predisponho a orar, mas eu vou ficar só 24 horas no meu quarto orando e não vou sair para ter uma atuação? Para executar? Para ter uma atitude? Então esse é o posicionamento que nós precisamos entender. Eu não posso somente colocar a culpa no diabo ou em Deus, que mesmo depois do exercício das disciplinas espirituais eu continuo anêmico, raquítico, sem fazer nada. E nada cai do céu. Aliás, o que caiu do céu não serve para você nem para mim. Entendimento desse mundo espiritual é entender, e Paulo fala muito bem disso aí, sobre as guerras que nós enfrentamos todos os dias. Quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele fala assim: olha, existe uma guerra dentro de nós, uma guerra entre o meu eu carnal e o meu eu espiritual. E Paulo fala assim: olha, aquilo que eu alimentar mais é aquilo que vai ter vitória em mim. Paulo também vai falar que nós estamos em uma guerra contra o mundo. Ele fala que lá no mundo a sociedade, regimentada por Satanás, ela tem se levantado contra a igreja, contra aqueles que querem cumprir os princípios divinos. Temos visto isso ou não? Temos. Mas Paulo aqui agora no capítulo 6...
da sua carta aos Efésios, ele vai falar de uma guerra diferente, de uma guerra que, se os nossos olhos fossem abertos para contemplar na sua totalidade o que acontece no mundo espiritual, nós nos assustaríamos. Muitos teriam um infarto, muitos morreriam, muitos perderiam sono, muitos não teriam paz. Mas quiçá o Senhor nos desse a oportunidade de que os nossos olhos fossem abertos e pudéssemos contemplar, porque aí sim, queridos e amados irmãos, nós iríamos nos posicionar do lado do Senhor. Nós iríamos tomar uma atitude. Nós íamos nos tomar uma posição. E Paulo, quando ele começa a falar aqui da sua carta aos Efésios, dessa guerra, essa talvez uma das cartas mais lindas de Paulo, porque ele escreve quando está na prisão, e ele começa a carta falando assim: olha, bendito seja Deus que vos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Se ele parasse essa carta aí, seria tão bom, seria tão maravilhoso, porque não nos levaria para esse desfecho que nós estamos vivendo hoje. Paulo está falando da nossa salvação, de exercermos a nossa salvação. Paulo está falando de quem nós éramos e quem nós somos, de onde nós estávamos e para onde nós estamos indo. Ele fala assim: olha que coisa linda, bendito seja o Senhor que nos abençoou com toda a sorte, toda. O teu problema é saúde, o teu problema é dinheiro, o teu problema é paz, o teu problema é relacionamento. Será que essa palavrinha toda engloba a crise que você está vivendo? Essa palavrinha toda, será que ela abarca toda a sua situação que você está vivendo? Eu acho que abarca. E ele fala: isso é salvação, isso é viver no Senhor Jesus Cristo, é saber que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em consequência disso, ele vai continuar discorrendo na sua carta aos Efésios. Nós temos novos relacionamentos. Ele vai nos alertar: olha que bênção que vocês conseguiram. Então, por favor, não olhe para trás. Que o pecado não tenha domínio sobre vocês. Não vivam mais como gentios. Não vivam mais como pecadores. Não vivam mais as práticas mundanas. E até aí tudo continua muito gostoso de ouvir Paulo, até que ele abre os nossos olhos para uma realidade cruel. Uma realidade que muitos de nós não queremos enfrentar, porque envolve o pagamento de um preço. Uma realidade que muitos de nós não queremos entrar, porque envolve posicionamento, que é essa realidade da guerra espiritual, dessa batalha no mundo espiritual. E ele fala assim: olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós olhamos para essa expressão no demais e pensamos assim: olha, talvez ele está usando um advérbio para caminhar para o final. Não, Paulo não está fazendo isso. A palavra no seu original, Paulo está dizendo: olha, ouviu tudo o que eu disse? Eu falei sobre a salvação, eu falei sobre como vocês têm direito a todas as bênçãos nas regiões celestiais. Eu falei de que vocês não voltem para as práticas mundanas, para o pecado. Eu falei que vocês já foram abençoados. Mas esse, no demais, quer dizer, a partir de agora, até esse momento, tudo que vocês viveram é muito lindo. Experimentar a salvação sem derramar uma gota de sangue sua. Isso é por demais maravilhoso. Experimentar uma prosperidade vinda de Deus, sabendo que nós não temos nada nessa vida. Experimentar paz nos nossos relacionamentos, sabendo que as contingências que imperam dentro de nós, ela conspira para que nós tenhamos inimizade e falta de paz com todo mundo. Mas Paulo está dizendo: olha, tudo isso vocês têm direito. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: a partir de agora, abra os olhos, se preparem, porque eu vou levar vocês para um outro nível, aonde vocês vão enxergar o quanto o diabo tem batalhado pela vida de vocês. Até então vocês estavam no jardim de infância, no playground, era muito gostoso, porque nós não nos responsabilizamos por nada. Quem disse que a salvação é responsabilidade sua? A salvação é a responsabilidade do derramar do sangue de Cristo no Calvário, e você aceita. Mas agora não. Paulo está falando assim: olha, a partir de agora, a realidade ela é um pouquinho diferente.
A partir de agora, vocês precisam se conscientizar que vocês estão envolvidos em uma guerra sem precedentes na história da humanidade. Nunca houve e nunca existirá uma guerra como essa que vocês estão vivendo. Porque todas as outras batalhas, elas já estão determinadas no contexto espiritual. Mas essa é de posicionamento, essa é de escolha, essa é de tomada de atitude. E quando eu tomar a minha atitude do lado certo, eu não terei que enfrentar a batalha do Armagedon. Quando eu enfrentar o posicionamento do lado certo, eu não terei que enfrentar a batalha contra a morte. Eu não terei que enfrentar a batalha contra as doenças, contra as crises financeiras, porque o meu Senhor Jesus Cristo já venceu todas elas na cruz do Calvário. Posicionamento. Posicionamento. Às vezes nós não entendemos. Mas olha só o que o publicano Mateus escreve no seu evangelho. Capítulo 17, 18. Jesus repreendeu o demônio e o menino, desde aquele momento, ficou curado. Peraí, não era uma doença? Se era uma doença, eu não poderia levar para um médico? Mas tá aí, me mostra um médico que expulsa demônio. Olha só o que mais diz a palavra. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Fé é mundo espiritual. Fé é projeção de algo que você não recebeu, mas você acredita que já é seu. Ele está falando, olha, a fé que vocês têm, mundo espiritual, é pequena. Eu lhes asseguro que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte. Mundo físico. Mundo material. E eu acho que minha fé é pequena, porque eu falo, monte, desapareça, e não desaparece, pastor Gustavo. Fé, mundo espiritual, com o exercício do poderio da autoridade de Deus no mundo material. Você está entendendo o que eu estou falando? A igreja está entendendo? Porque se você tiver entendimento do que está sendo ministrado aqui hoje, você vai sair daqui, que eu posso lhe garantir, com 100% das suas vitórias garantidas. Porque meu Deus, o grande general de guerra, o grande El Shaddai, a quem eu sirvo, ele nunca perdeu uma batalha, uma só sequer. E você precisa ter consciência disso. Mateus 9:33, quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Onde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar no seguinte. Sabe o seu problema conjugal? O problema não é ela. O problema, muito menos ele. Não é ele, não é ela. Sabe aquele filho revoltado que você tem em casa? E que se você der uma brechinha vai desencaminhar fácil? O problema não é ele. O problema é o mundo espiritual. Sabe, às vezes quando você chega para trabalhar e parece que naquele dia tudo conspira para que nada dê certo. E por pouco você desce da cruz e abre a sua linda boca para falar palavras. Crente não fala isso, né? Palavra de baixo calão, né? Fala não, né? Xinga não, né? Não. Não murmura, mas reclama. Sabe aqueles momentos de instabilidade relacional? Não é contra o próximo, não é contra a sua esposa, não é contra o seu cônjuge. Olha só o que Paulo vai falar. Entender, olha aqui, olha. Ele vai dar um salto aqui, falando, reveste-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A minha guerra não é contra a minha esposa. Às vezes eu chego tarde do trabalho e vejo aquela mulher revoltada, irada, quebrando as coisas. Eu falo, eu sei quem está aí. Já manifesta de carreirinha, porque pelo tamanho de raiva vai sair de fila indiana e é muito. Contra os nossos filhos, contra os funcionários, patrões. A culpa não é deles. Não é contra o meu próximo. Olha, Paulo, o que você está falando? A nossa guerra não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades.
Está entendendo? Compensa brigar no casamento e dormir no sofá? Não. Compensa destratar um filho e depois ter um filho rebelde que depois nunca mais vai lhe respeitar? Não. Compensa bater um martelo numa placa de chitroque quando você colocou errado? Vai ter que trocar do mesmo jeito. Porque a minha guerra, a minha batalha não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E aí acontece uma tragédia no corpo de Cristo, na noiva de Cristo, quando nós não temos entendimento. A minha aliada, a minha esposa, eu a transformo no meu maior inimigo. E o meu inimigo, que está doido para me ver, como diz meu pai, lembrei dele aqui agora, a caveira e os grilos cantando dentro, eu transformo nele num aliado. Porque eu começo a dar respostas a todas as percepções que Satanás tem colocado na minha frente. Eu transformo o meu irmão, eu transformo o meu amigo, eu transformo o meu cônjuge, eu transformo o meu pai, eu transformo o meu filho no meu inimigo. E muitas das vezes aquele que deveria ser o meu companheiro de guerra, eu transformo ele no inimigo. E Paulo, falando na sua carta aos Coríntios, ele fala assim, olha, não despreze os ardis de Satanás. Não despreze as estratégias de Satanás. Nunca, meus queridos e amados irmãos. Ardis significa intenção, projeto, plano. O nosso inimigo, ele é muito bem organizado e muito mais do que você pensa. Quem dera nós fôssemos organizados tanto quanto eles são. A igreja marcha vitoriosa, a igreja marcha triunfante, mas a igreja é uma bagunça. Eu preciso de concílios de Nicéia no século III. Eu preciso de reforma no século XV. Eu preciso de missões modernas no século XVIII. Eu preciso de convenções. Eu preciso de conferências. Eu preciso de homem militando contra homem, de homem liderando homem. Por quê? Porque a igreja é uma bagunça. Porque se ela fosse organizada tanto quanto... E olha que eu estou falando besteira. Estou não. Olha o que a Bíblia fala. Os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Isso é porque você pensa que talvez eu estou falando bobeira, né? Eles são muito bem preparados. E olha só o que Paulo fala mais. Olha, esses com quem vocês deveriam estar lutando, eles são poderosos. Colocaria o exército de Vladimir Putin para correr muito, mas muito longe. Considerando-se o homem mais poderoso da terra hoje. Porque não vem falar que é o Joe Biden, que não é não. Fala que não. Eles são poderosos. Olha de que Paulo os chama. Príncipe das trevas, principados, potestades. Eles estão sistematicamente organizados para destruir a tua vida. Destruir o projeto da sua vida. Você tem noção do que está acontecendo nesse momento, nas regiões celestiais, nesse momento que os teus olhos estão sendo desvendados para essa guerra? Satanás está lutando para que tudo que Deus esboçou para a sua vida, não venha se concretizar. Amanhã você vai sair e vai trabalhar. Talvez você é um empresário bem sucedido. E aí você tem 3 ou 4 companhias. Talvez você tenha um grande warehouse. Talvez você tenha um schedule aí de muitas coisas. Só que o nosso inimigo, a Bíblia diz que tudo isso jaz no maligno. A influência, o exercício, o domínio, a autoridade que o diabo e os seus demônios têm, é global. E se você não se posiciona, ele tem sobre a sua vida. Por quê? Porque não é raras vezes que ele tem sobre a vida dos seus patrões, sobre a vida dos seus funcionários, sobre a vida dos seus amigos, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus cônjuges. Não. Ele é poderoso, organizados através de principados, príncipe das trevas, potestades. Mas deixa eu te falar uma coisa. E levanta a mão
quem já conseguiu ver o diabo na sua frente e guerrear com ele? Quem? Ninguém? Não, Luciano, eu não. Está muito bem casada. Então, aonde está a nossa guerra? Aonde está a nossa batalha? É quando aquilo que eu falei, nós nos tornamos instrumento nas mãos do Satanás. Querido, você é um instrumento. Você é um saxofone. Você é uma bateria. Você é um violão. Você é uma guitarra. Agora, quem está tocando a tua vida? E para quem está tocando a sua vida? Porque o diabo não se materializou na vida de ninguém, mas Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, usando a quem ele quer usar. E quando nós nos posicionamos, nós nos tornamos o invólucro dessa presença para sermos destruição para a vida de outras pessoas. Nós precisamos ter esse entendimento que Ele é poderoso, usa as nossas vidas e as intenções dele, está escrito lá, olha, eles são malignos. Isso quer dizer o que, pastor Bruno? O poder na sua essência, o poder na sua existência, ele é neutro. Eu não posso falar que o poder é bom ou mal. O problema está em quem usa o poder. Ah, não entendeu de explicar. Bomba atômica, ela é boa ou é ruim? Quantos já não usaram o poder da bomba atômica para fazer exames? Diagnosticar tumores? Então o problema está onde? Está na bomba atômica? Ou está em quem usa? O poder é neutro. O instrumento é você. É você que vai permitir se é Deus que vai tocar a sua vida ou se vai ser Satanás que vai tocar. Não existe o meu termo. O muro, como eu disse, já é dele. E se é maligno, peça uma coisa: não reside na cabeça de Satanás nenhum escrúpulo, nenhuma ordem. Aquilo que ele puder para fazer para destruir o seu casamento, ele vai. Aí chega o barrigudo dentro do elevador, está pensando que é alguma coisa, chega uma menina novinha, passa uma cantada nele, ele nem sequer olha no espelho e já vai pensando, nossa, estou arrebentando. Não está arrebentando não, filho, é o diabo que está arrebentando com você. Ele está arrebentando com a sua vida e você se achando. Não. Às vezes você olha, não vou dar mais dízimo, não vou mais alimentar a vida de pastor nenhuma, não vou fazer mais isso porque isso é do Antigo Testamento. Aí a sua vida financeira não anda para frente, você não prospera, não consegue aquilo que quer, e você fala, é só o que Satanás está fazendo comigo. Não, é você. É princípio. É princípio. O poder em si é neutro, você usa para aquilo que você quiser. E você é esse instrumento. E aí você imagina, não, mas eu estou preparado. Irmão, deixa eu te falar. Esse a quem nós chamamos de Satanás, Beuzebu, Asmodeu, Abalon, a quem nós chamamos de Cramunhão, ou seja lá o que for. Ele ficava do lado de Deus adorando ao Senhor. Agora você acha o seguinte: tudo que Deus faz perfeito ou faz errado? Então você imagina que esse ser que foi caiu do céu, ele era perfeito em inteligência, ele era perfeito em força, ele era perfeito em estratégia, ele era perfeito em planejamento, ele era perfeito em tudo. E aí nós, com a nossa capacidade inferior a 10% de uso do nosso cérebro, que aliás já disseram que isso é uma lenda urbana, que nós usamos tudo, eu não sei. Pensamos que nós podemos destronar Satanás das nossas vidas. Olha só o que ele fala, olha, ele é astuto, uma capacidade de sagacidade engenhosa para destruir a nossa vida, aquilo que você não imaginou.
E ele faz, é por isso que Paulo fala: olha, aquele que está em pé. Enquanto você está em pé, não fique julgando o seu irmão que já caiu, não fica condenando, não fica abusando. Paulo está falando assim: ó, você que está em pé, cuide para que você não caia. É você. Às vezes nós pensamos, estamos num patamar espiritual tão bom, estamos num nível tão bom, falei, meu Deus, eu não preciso de mais nada, e ficamos assim com o olhar altivo, a começar a analisar a vida dos outros, e esquecemos que nosso telhado é de vidro no mundo espiritual. Esquecemos isso. Ele é muito estratégico, tanto ele é estratégico que a Bíblia diz, o próprio Paulo, falando assim, olha, fica pensando, não pode ter essas coisas, né? Nossa, meu Deus do céu. Ele fala assim, olha, o próprio Satanás, ele tem poder de se transformar em anjo de luz. Eu fico imaginando, olha para você ver como é que está o nosso nível espiritual. Se entra anjos nesse lugar aqui e começa a fazer coisas sobrenaturais, será que nós teríamos discernimento espiritual para entender de onde está vindo? Paulo está falando assim, olha, esse aí que vocês pensam que fala assim, eu vou pisar na cabeça do Satanás. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o meu Deus em breve esmagará a cabeça de Satanás com os nossos pés. Esquece o Deus para você, vai só com um pezinho seu, para você ver onde vai dar. Ele se transforma em anjo de luz. Ele tem esse poder. Então nem sempre ele vai vir com uma guerra aberta contra você. Eu estou lutando a Deus para terminar de assistir um seriado que eu comecei lá em casa. O praga é você começar a assistir seriado. Você começa a assistir o primeiro, o segundo, aí já era. Você já pegou, já está se amassado. E eu tenho assistido e é sobre guerras do século 9, 10 e 11, da época dos vikings, dos celtas, dos Império Bizantino. Aí às vezes aquilo me deslumbra, porque a vontade que eu tinha de viver naquela época, eu fico imaginando, tudo se resolvia só na força, era tão mais fácil. E aí eu olho para aquilo e vejo eles se aparelhando para a guerra. Geralmente mandam um mensageiro primeiro, geralmente é sempre, olha só, é sempre irmão contra irmão. É um Bjorn Ironside que se levanta contra um Ivar the Boneless. É o outro que se levanta contra o outro. E aí vai, irmão contra irmão. Mas antes eles fazem ali, chega ali, bota o exército de um lado, bota o do outro, faz ali os seus concílios, vai, não tem jeito, então vamos guerrear. Você acha que o diabo vai fazer isso? Enquanto você está repousando a sua cabeça no travesseiro, Satanás está lá no mundo espiritual, fazendo estratégias, planejando coisas para derrubar a sua vida. E às vezes eu fico imaginando, e a grande questão é, meu Deus, não tem como vencer. Não tem. Não tem. Essa guerra com Satanás, você pode não gostar do que eu vou te falar, você não vence. Você sabe por quê? Porque você não pode vencer aquilo que já está vencido. Logo, a minha postura é de posicionamento. De que lado eu vou estar? A palavra do Senhor diz que ele descendo ao cativeiro, ele trouxe de lá as chaves da morte, ele trouxe de lá as chaves do inferno. Quando o diabo estava se andando, comemorando vitória, ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Então essa guerra não é minha. Eu não batalho, eu preciso é me posicionar. Eu preciso é me posicionar. E posicionar é reconhecer, eu não sou nada. Eu não sou o melhor empresário, eu não sou o melhor marido, eu não sou o melhor filho, eu não sou o melhor funcionário. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Eu não sou nada. Essa guerra já foi vencida. No capítulo de Mateus ele diz, olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda. Você está vendo aí duas pessoas guerreando ali nos balcões, querido?
Toda a autoridade que eles têm não teria se o Senhor Deus não houvesse dado a eles. Romanos explica isso. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É o Deus a quem eu sirvo, na pessoa de Jesus Cristo, que já conseguiu, já determinou e já arrumou a vitória para a minha vida. Então como é que eu venço? Eu reconheço que eu não sou nada. E Paulo fala assim, olha, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Não é a sua capacidade mental, não é a força dos seus braços, não é a ligeireza do seu pé, é na força do Senhor e no seu poder, no seu poder, no seu poder. Reconheça que você não é nada. A nossa força não vem de nós, ela vem de cima. A nossa resposta não vem do homem, ela vem de Deus. A nossa resposta não é satisfatória vindo da boca de homem. É quando Deus diz, eu vou fazer. E se Ele abrir uma porta, ninguém pode fechar. Eu não sou nada. Eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Porque como eu disse, não existe cristianismo sem poder. Podia questionar a Jesus, mas o Senhor pode curar no sábado? Posso. Por quê? Porque eu tenho poder. Você está vendo esse sábado? Eu fiz o sábado como eu fiz a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Espera aí, o Senhor não veio para as ovelhas perdidas de Israel? Vim. Mas as ovelhas desperdidas de Israel, que eu formatei, configurei a minha imagem e semelhança, é a mesma ovelha cirofenícia, que aquela está falando assim, olha, um pãozinho que cair da mesa do meu Senhor eu como, que também eu fiz e configurei, que é as mesmas pessoas que estão lá na Marieta, gloriando meu nome, que também foram feitas a minha imagem e semelhança. Eles eu fiz, então cuidado todo o poder. Eu tenho todo o poder. Não dá para falar não só. Você tem que demonstrar, vamos cantar. Não dá para ficar falando só. Você tem que demonstrar que o poder de Deus reside na sua vida. Então quando Satanás parar diante de você como um forte muro, você sabe que existe autoridade na sua boca, para que no nome de Jesus, clamando, principado, está organizado, potestade, sistematicamente, príncipe das trevas, não importa que poder tem, vai cair em nome de Jesus, porque eu estou afiançado, não é em mim, mas é nele, que tem todo o poder, nos céus e na terra. E eu poderia falar nessa noite sobre todas essas características que Paulo coloca aqui sobre a armadura de Deus, capacete da salvação, cinto da verdade, couraça da justiça, pés da preparação do evangelho, espada do Espírito. Mas eu quero terminar essa fala nessa noite frisando uma coisa que está aqui no versículo 13 que eu não li. Ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer firme. E havendo feito tudo, perseverai. E havendo feito tudo, continua. E havendo feito tudo, permanece. E havendo feito tudo, não desista. E havendo feito tudo, está ali a minha vitória. Eu vou continuar caminhando. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas do dia que nós estamos vivendo, ele vai lá e se apropria do capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados na preparação do evangelho, mas não permanece. E aquele que não permanece não tem vitória. Qual o segredo, pastor? É permanecer. Eu olho para um Sansão, eu olho para um Davi. Quantas vitórias esses homens não alcançaram? Mas Davi não permaneceu, Sansão não permaneceu. Num dado momento da sua vida, foram derrotados pela incapacidade de permanecer. E eu quero nessa noite orar por um grupo de pessoas que querem permanecer aliançado com Deus da glória, que nunca perdeu uma batalha, que nunca perdeu uma guerra, que querem permanecer e não abrir mão da sua vitória.
Quantos de nós não estão fragilizados hoje por causa da inconstância? Querido, a batalha de ontem, ela é a vitamina para você continuar batalhando hoje. Ela não vai parar. E a de hoje é a sustentação para você continuar tendo vitória amanhã. O diabo não vai parar. Pedro fala, olha, ele não fala 24 horas, mas ao lapso temporal que nós conhecemos, isso eu posso dizer é 24 horas por dia, bramando, rugindo como um leão ao vosso derredor, procurando um momento para tragá-los. É uma guerra constante, mas como eu disse, é uma guerra que já foi vencida. O nosso Senhor Jesus Cristo já nos outorgou a vitória. A obra de Cristo na cruz do Calvário, ela é suficiente. E eu vou ler um versículo para você dar um brado de vitória e carregar a vitória para as suas mãos. Olha só. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele a tirou do meio de nós, a cravou na cruz e despojando principados, potestades, os expôs publicamente e deles triunfou sobre si mesmo. A tua batalha já foi vencida, a tua guerra já foi vencida.